Para a gente começar a falar sobre autossabotagem e procrastinação, eu escolhi uma parábola, que é a parábola do monge e da vaca. O monge e a vaca no precipício. Então, vamos lá. Um monge e o seu discípulo estavam fazendo uma longa jornada para um antigo mosteiro, onde passariam um bom tempo lá reclusos. No caminho, eles passaram por um local bem isolado. Daí caiu a noite e eles precisavam pedir um abrigo. Eles pediram abrigo, né? E encontraram, então, pediram abrigo num sítio. Um sítio muito simples, onde vivia uma família também bem humilde, com 3 filhos raquíticos, bem magrinhos. Uma famíliazinha pobre, era visível que o lugar era muito pobrinho. Mas a família ela foi muito legal, muito solícita e recebeu muito bem o monge e também o seu discípulo, né? Ofereceram hospedagem e lá eles passaram a noite. O dono da casa se desculpou muitas vezes, dizendo que lá não tinha conforto, que eles tinham apenas um colchão forrado com palha para passarem a noite, mingau de leite com farinha para jantar, dizendo que isso era o único alimento que eles tinham. Então, eles acharam um lugar de pessoas bem humildezinhas, mas que ajudaram eles, né? Mas para o monge e para o discípulo isso foi muito suficiente. O monge ficou muito curioso em saber como eles sobreviviam naquela região, né? Afinal, no caminho, eles não tinham visto nenhum sinal de plantação, nem de comércio. O dono da casa lá respondeu, né, que todo o sustento que eles tinham vinha de uma vaquinha que eles tinham lá no fundo da casa, que fornecia leite suficiente, então, para a família e um pouco mais que sobrava e eles vendiam, negociavam com alguns comerciantes que passavam por lá esporadicamente. Por isso que eles viviam tão pobrinhos, né? Lembra, eles tinham só uma vaquinha. Aí, o dono falou assim, né? O dono da casa. Não são muitos e geralmente eles nos oferecem muito pouquinho. Mas eu nunca soube negociar, mas ainda bem que a gente tem essa vaquinha. Não sei o que faria se não fosse por ela. Tudo aqui é muito difícil. Nós sabemos plantar e tenho certeza, nós não sabemos plantar e tenho certeza que essa terra não vai dar nada. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para ir embora e antes da família acordar, o monge ordenou ao discípulo que levasse a vaquinha até o precipício e atirasse ela de lá. O discípulo obedeceu, né? Mas durante todo o resto da viagem e por todo o tempo do retiro, ele se arrependeu profundamente por ter feito tal coisa, com o único animal que dava sustento para aquela família, né? Ele não parou de pensar na vaca, na família, nas pessoas, naquilo que eles tinham tratado eles bem, que eles nunca tinham encontrado uma família com tamanha dificuldade, e ele não ficava em paz. Por fim, depois de alguns anos, acabou o retiro do discípulo, né? Então eles estavam retornando e no caminho passaram por aquele mesmo sítio que eles tinham passado lá no começo, que tinham jogado a vaquinha do penhasco. Ao chegar no local, o discípulo, chegou a estar arrepiado, ele ficou impressionado. No lugar, né, agora tinha um belo casarão bem pintado, decorado, uma paisagem linda, juntamente com diversas carroças, um agradável jardim. Ao redor, lindas plantações adornavam um quintal, onde haviam algumas galinhas correndo, enquanto 3 crianças bem fortes, bem gorduchas, bem lindas, cheias de energia, brincavam ali perto. Eles chamaram então, né, pelo dono da casa, que era o mesmo daqueles anos atrás, quando eles tinham passado por ali. Porém, ele estava muito mais bem nutrido, estava feliz, e as roupas dele também não eram mais aqueles trapos, estava bem arrumado. O homem então atendeu eles com um belo sorriso, porque ele havia lembrado, né, dos viajantes que ele já tinha hospedado. Curioso, então, o discípulo perguntou, né? Observei que a vaca que provia o sustento da sua família não está mais aqui. Como vocês sobrevivem agora? Aí o homem respondeu: ocorreu uma tragédia conosco há alguns anos.
A nossa vaquinha leiteira era a única fonte do sustento da família. Se soltou do pasto e caiu no precipício. No início, ficamos sem chão. Minha esposa e eu não enxergávamos saída, mas não poderíamos desistir. Nos vimos obrigados a procurar outras formas de nos manter. Descobrimos que a nossa terra ela era fértil. Era boa para legumes, para frutas. Aprendemos a plantar, a cultivar. Fomos criando gosto e aprendemos a negociar melhor esses produtos lá na cidade. Hoje temos uma vida muito melhor do que antes. Se quiserem ficar conosco esta noite, desta vez teremos camas para lhe oferecer. Vocês viram o que aconteceu então? Vocês viram o que aconteceu? A família se mudou totalmente. Aconteceu uma coisa ali. Escutaram bem a historinha? A família evoluiu, se transformou da onde? Quando pararam de se autossabotar, dizendo que não existiam as coisas, que não tinha. É muito legal essa história, né? Eu adoro! Entenderam? E hoje nós vamos falar o quê? Sobre procrastinação e autossabotagem. Então, depois de contar a história da vaca e do monge e da galera que aprendeu muitas coisas depois que perdeu a única vaquinha. Então, quem que sabe o que é procrastinar? O que significa procrastinação? Vocês procrastinam? Procrastinar, então, deixar sempre para depois. Vamos ver o que mais. Procrastinação, então, eu peguei aqui uns conceitos, hein? Pra gente. Procrastinar é quando fica adiando as coisas, isso aí. Pode participar, fica conversando aí, pode escrever aí que tá participando. Geralmente, então, essa expressão nas escolhas conscientes em relação a gente ficar adiando ou evitando alguma coisa. Procrastinar é adiar aquilo que sabemos que a gente precisa fazer, mas a gente não faz naquele momento. Isto pode não representar uma consequência, né, de maior, nossa, porém, por outro lado, acaba causando grandes danos do que se a gente tivesse feito naquele momento imediato. Procrastinação é quando você está sempre adiando as pequenas atividades que teria que realizar para alcançar os teus objetivos. Por exemplo, tenho que fazer Lembra que a gente fala sempre aqui, né? Comprei um curso, não fiz. Tá, tô procrastinando, beleza. Vou fazer quando? Daí eu vou lá e mexo na internet, abro e-mail e deixo tudo para depois. Isso é procrastinação. Alexandra, eu combino muito com verde, né? Amo. E a autossabotagem. A autossabotagem é um conjunto de pensamentos e de ações involuntárias. A autossabotagem tem a ver com o inconsciente, assim. Tipo, é involuntário. Procrastinado sabe o que? Vou deixar para depois. E a autossabotagem, então, é uma coisa mais interna. São pensamentos, ações involuntárias que pode ser que a gente está usando para se punir por alguma coisa. E que a gente vai praticando contra nós mesmos. Ela está mais enraizada, então, no nosso sistema de crenças. A autossabotagem tem a ver com as crenças do indivíduo e ela se manifesta, né, com sentimentos de que tu não merece ser feliz, que tu não merece alguma coisa que tu vai ter ou que tu já tem. Tu se sente não merecedor, que tu não consegue alcançar, né? Então, essa autossabotagem são conflitos internos. A procrastinação é tu adiar. E a autossabotagem são conflitos internos que tu não consegue resolver. Nem se desfazer deles. Lembrando então, vamos lá, vamos começar a associar autossabotagem e procrastinação com o nosso tema. Lembra que a gente anda falando de eliminar crenças para manifestar a prosperidade. A relação entre a procrastinação e a autossabotagem com a nossa prosperidade é porque a gente vai adiando a vida boa que a gente quer ter. A gente não evolui. Na tua vida não acontece nada. Tu não vai terminar um curso que tu poderia depois estar exercendo, sei lá, para uma renda extra ou ganhar até. Gente,
Tem muitas pessoas que eu conheço que todo semestre me dizem que vão se inscrever na faculdade. Ou então que tá super chateado porque não faz as aulas. E aí? E aí, meu filho e minha filha? A nossa falta de produtividade vem muito da procrastinação e da autossabotagem. Lembrando, procrastinar, deixar pra depois. A autossabotagem, as coisinhas mais internas. Os porquezinhos mais internos. Alguns danos, então, vamos falar, ó. A gente já falou que vai deixando a gente mais longe. Como se assim, ó, aqui tu tem um caminhozinho que tu tem pra percorrer, né? Esse daqui é os nossos objetivos. A nossa prosperidade tá aqui. Aí a gente tem que fazer coisinhas, né? Passar por vários movimentos, desafios. Só que a gente emperra em cada desafio. Aí a gente vai ficando mais longe. Um dia eu não faço curso, outro dia eu desisto de não sei o quê. Ah, tu nunca vai chegar aqui. Tá atrapalhando o teu caminho. Tá atrapalhando aquela vida que tu quer ter.